Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal TechEng Academy. E hoje a gente vai iniciar um vídeo que é o primeiro de uma série sobre estatística aplicada a engenharias e meio ambiente, ok? Então neste vídeo nós vamos usar um roteiro que eu preparei para vocês nas aulas que eu dou de estatística, né? Um roteiro feito em Python para permitir que vocês consigam fazer análise de dados estatísticos de uma forma simples, tá? E gratuita. Então vamos lá. Primeiro vamos ver qual é a base de dados, né? Nesse quadro aqui, ó, eu já coloquei um link aqui com o Drive. Vamos abrir o Drive aqui, tá? E aí aqui nesse Drive tem vários exemplos de modelos, né, de dados que vocês podem usar para testar os programas que nós fizemos aqui no meu, que eu chamei de fluxo, né? Um roteiro com diversos programas de estatística, ok? Então, neste exemplo, nós vamos fazer uma análise estatística usando o teste T. O exemplo que a gente vai executar, vou abrir aqui para você, é esse teste T aqui, está numa planilha, tá? Ele tem aqui duas colunas. Eu chamei a primeira coluna de antes PM25, que no fundo aqui, quais são esses dados que a gente está analisando? Esses dados são material particulado, tá? E aí eu tenho material particulado de diversos diâmetros, né? É, então, nesse caso aqui, eu considerei material particulado em micrômetro, até 2,5 micrômetros, que são justamente os materiais particulados mais perigosos, porque eles penetram fundo nos pulmões e vão até a nossa corrente sanguínea. Então, nós temos aqui uma análise antes e depois, né? Mas antes de quê? Antes da gente fazer, por exemplo, uma barreira verde com árvores para reduzir a concentração do PM2,5, né? E em 12 pontos, por exemplo, que foram monitorados em uma cidade, perto dessa barreira, né? Então, antes da gente fazer a barreira, a gente tinha esses valores, e após a barreira, a gente teve esses valores aqui. E eu quero saber se existe realmente uma diferença entre o antes e o depois, né? Então, nesse caso, a gente tem aqui, a gente vai aplicar o teste T pareado, já que são nos mesmos pontos, né? No ponto 1, ponto antes e depois, ponto 2, antes e depois, e assim por diante. Ok? Nós temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos, tá? Então, vamos ao nosso roteiro aqui, ó. Então, antes da gente fazer, ó, aqui no centro eu tenho aqui a análise do teste T. Eu vou fazer uma análise do teste T com dois grupos, né? E aí a primeira pergunta que a gente faz é se existe uma distribuição normal nos dois grupos. Para fazer essa análise, a gente vai usar um teste de normalidade, uma análise de normalidade. E aí, para fazer essa análise, eu preciso saber o tamanho do grupo, né? Então, como nós temos 12, então o tamanho do grupo é de mais de 100 indivíduos? Não, menos. Então é não, né? Aí aqui eu tenho dois exemplos do teste T com o método Shapiro-Wilk, que é o indicado para essa situação. Então eu vou clicar aqui, vou abrir o aplicativo que nós desenvolvemos, né, o código que nós desenvolvemos, e vamos usá-lo, ok? Aqui tem um texto, então a gente pode alterar esse texto, né? Então posso colocar assim, ó, considere uma planilha onde temos dados de PM 2,5 e queremos analisar, né, ou avaliar, né, avaliar se plantar barreira verde de árvores reduz a concentração de PM 2,5.
em 12 pontos de monitoramento medidos antes e depois da intervenção. Então, pronto. Ok? Esse é o nosso problema, tá? Então, vamos carregar. Antes da gente carregar, veja, esse arquivo aqui, onde vocês não vão conseguir executar, porque ele está dentro da minha área do Drive, do Google, né? Então, eu preciso ter uma conta no Google, pessoal, para poder usar o Google Colab, tá? Então, eu vou ter que salvar aqui, eu vou salvar em Drive, vou salvar com outro nome. Aí ele está criando uma cópia aqui, dentro da minha mesma área, né? Eu estou simulando aí como se fosse outra pessoa utilizando. Vou renomear isso aqui, eu vou chamar de teste de normalidade, chamar de PM25, teste de normalidade, tá? Perfeito. Aí eu vou clicar aqui, ó, no Files, e vou carregar a base de dados. Então, vamos carregar essa base de dados do computador. A base de dados precisa estar no computador, tá? Vai ser essa aqui, ó, nossa base de dados. Cadê? Onde foi que eu salvei? Essa aqui é a minha base de dados. Carreguei, tá? Aí, se você olhar na base de dados, vamos abrir nossa base de dados novamente. Eu preciso primeiro do nome do arquivo, tá? Nome do arquivo. Opa. Nome do arquivo aqui, ó. Vou copiar o caminho e vou colar aqui onde está o p.read Excel e vou deixar só o nome do arquivo .xlsx, que é exatamente esse nome aqui. E agora eu preciso do título da primeira coluna, que é o antes PM25. Então aqui na coluna A vou colocar o antes PM25. E agora eu preciso do título da segunda coluna, que é o depois PM25. Então depois PM25. Pessoal, tem que ser exatamente o mesmo nome aqui, tá? Porque o que vai acontecer? O programa vai abrir o arquivo e vai ler os valores que estão na coluna antes e depois, para fazer os cálculos, tá? Então, pronto, feito isso, eu já posso executar e rodar tudo. Run all. Ele vai carregar, ele vai alocar o computador, veja, eu estou trabalhando na nuvem, ele vai alocar o computador lá na Google, os servidores da Google, e vai executar. Já executou. Se não deu nenhum erro, já executou, né? E aí ele já dá aqui, ó, o valor de P da primeira coluna é 0,95, né? A primeira coluna segue uma distribuição normal, o valor de P da segunda coluna é 0,40, e a segunda coluna segue uma distribuição normal. Lembrando que aqui no código, ó, eu estou trabalhando com um nível de significância de 0,05, tá? Geralmente é esse nível de significância, 5%, 5%, tá? Perfeito. Então, veja, as duas colunas seguem a distribuição normal. Então, a gente pode voltar aqui para o fluxo, ó. Então, voltamos aqui para o nosso fluxo. Dois grupos. Temos distribuição normal nos dois grupos? Sim. Então, agora a gente vai verificar aqui, ó, se as variâncias são iguais, tá? As variâncias são iguais? Vamos verificar. Aí já é um outro código que aqui embaixo, ó. Aí você vai procurar aqui embaixo, ó, teste de variância. Tá? Nós temos o teste prático e o teste de Levene. Eu vou usar o teste prático, que é o mais simples. Então, você vai clicar aqui, ó, abrir novamente o código referente ao teste de variância, tá? Teste de variância. Vou salvar esse cara novamente, porque eu não posso executar na minha área. Você não vai ter permissão para isso. Então, vou salvar ele. Vou salvar. Ele criou uma cópia e vou agora mudar o nome para identificar a minha análise. Então, o nome vai ser PM25. Teste de variância, teste prático. Novamente, vou precisar carregar o arquivo com os meus dados. Vamos carregar ele aqui. O arquivo com os meus dados. É esse aqui, teste. Carreguei. Vou
copiar todo o caminho, colar aqui. Vou deixar somente o nome do arquivo e o código. Aqui é o nome da primeira e da segunda coluna. Vou pegar a segunda coluna logo aqui. Coluna 2. E da primeira coluna, coluna 1. Pronto. Perfeito. Agora podemos executar. Já está executando e já rodou aqui embaixo, ó. Aí ele deu a resposta aqui, ó. As variâncias dos grupos são estatisticamente iguais. Ok? É um teste prático, basta você dividir a maior variância pela menor. Se der menor que 4, as variâncias são estatisticamente iguais. Se der maior ou igual a 4, a gente tem evidências para sugerir que elas têm variâncias diferentes. Então, elas são iguais. Então, a gente pode vir aqui para o fluxo agora, o fluxo principal. Vamos aqui para o fluxo principal. As variâncias são iguais? Sim. Aí a próxima pergunta é, os grupos são pareados? Sim, também, né? Já que é o mesmo ponto, antes e depois. Aí nós temos aqui um exemplo que usa cálculo teste T com Anderson Darling, que é quando eu tenho o número de pontos maior que 100, né? E o Shapiro-Wilk, que é quando eu tenho o número de pontos menor que 100. Então vamos abrir o Shapiro-Wilk. Abrir aqui. Perfeito. Está carregando. Pronto. Aí agora vamos fazer a mesma coisa, ó. Salvar esse código com outro nome. Basicamente é salvar para a sua área. Para a sua área. Vou renomear. Vou chamar esse cara aqui de PM 2,5 teste T. Ok? Aí agora aqui vamos carregar o nosso. Aqui deu um aviso porque tem várias sessões abertas, né? A gente tem que fechar aqui. Vou fechar aqui, ó. As sessões. Terminar todas as sessões. Fechar. Tá? E não permite ficar com muitas sessões abertas. Então vamos carregar o nosso arquivo. Carregar o nosso arquivo. Carreguei. Agora eu vou mudar o nome, né? Mais fácil copiar aqui, ó, para evitar erro. Ó. Copia o caminho, apaga aqui toda essa parte, cola, deixa só o nome do arquivo com a sua extensão. Aí agora a gente vai pegar o nome da primeira coluna antes, depois o nome da segunda coluna, depois. Muito bem. E agora executo. Está executando. E agora aqui já vamos ver o resultado. Ó. Aqui para o final. Valor de P é menor que insignificância, logo a gente vai rejeitar o H0. O que é o H0? O H0 é a hipótese de que o H0 é aquela hipótese nula, né? Ou seja, não teve diferença após a implantação da barreira verde. Então, assim, a gente pode afirmar que com nível de significância de 5%, que houve mudança significativa entre os grupos. Ou seja, houve mudança significativa entre o valor do PM 22,5 antes da barreira verde e depois da barreira verde. Ok? Aqui em cima você pode, por exemplo, escrever, né, o seu texto, a sua análise que você está fazendo, para ficar claro. Tá bom? Aqui eu deixei de uma forma genérica. Tá legal?
Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Se isso aqui faz sentido para você, curte, compartilha com seus colegas, tá? E se inscreve no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Vou fechar aqui que meu bebê está acordando aqui. Um abraço.